Orengo, ontem conversando com um colega nosso aí em Brasília, ele me disse que ele só viu, porque por mais que você esteja em casa, você sente o clima, né? Você sente a energia da cidade. Ele disse que só sentiu um turbilhão parecido recentemente, não sentia nada parecido, desde a divulgação daqueles áudios do Joesley com o Michel Temer. Joerley. E naquele dia ainda caiu uma tempestade em Brasília, lembra? Aquele dia foi... Dessa vez tempestade não tem, mas tem o frio. Essa história serviu para esquentar o clima por aí, né, Orengo? Bom dia. Esquentou demais, viu, Megali? Bom dia a todos. Aliás, hoje está um dia muito frio em Brasília, mas claro que no cenário político a coisa é diferente, né? E esse clima, Megali, a gente está notando aqui pelo menos uma irritação, uma preocupação maior entre aliados do governo desde a semana passada, obviamente, quando tivemos a denúncia apresentada por Luiz Miranda e pelo irmão dele, o chefe do Departamento de Importação, servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. A gente notou, inclusive, a mudança do clima entre os aliados do governo na CPI, que partiram para o ataque, partiram para o confronto. Né? Foi até difícil em alguns momentos de ouvir o que o deputado estava denunciando, porque a todo momento ele era cortado ali pela defesa apresentada do governo. Agora, essa linha de defesa, ela também sofre problemas agora, porque inicialmente o que a gente viu aqui em Brasília foi uma tentativa de descolar, de desvincular, até de alegar que o representante da VAT não tinha autorização para tratar de vacina, né, que realmente ele não poderia tratar disso com o Ministério. Bom, mas agora há e-mail, há materialidade, há realmente o Ministério, segundo a informação do jornal Folha de São Paulo, negociando ali a vacina. Então tudo isso vai ter que ser explicado, né? E o importante nesse momento, quando as denúncias começam a aparecer, é aquela coisa, é ter calma, dar um passo para trás para avaliar tudo, e agora há um fórum para essa discussão, que é justamente a CPI, né? E não só a CPI, Megali, também o Ministério Público. Então, além da disputa política, que sempre vai existir numa CPI, já há um Ministério Público numa investigação, numa apuração que saiu da área civil e foi para a área criminal. A gente está falando de servidores públicos, de e-mails, de instituições como o Ministério da Saúde, e tudo isso vai ser avaliado. O que a gente já pode ter certeza? Primeiro, CPI não vai acabar em 90 dias, né? Então, aquela história de que a CPI ia acabar em agosto, esquece, vai realmente ter mais 90 dias, vai ser prorrogada. Ontem, inclusive, o requerimento já foi apresentado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que, olha, vamos esperar concluir esse primeiro prazo e depois a gente discute a prorrogação, mas já a maioria aqui para prorrogar a CPI, até porque as coisas vão aparecendo e não tem jeito. Essas pessoas vão ter que ser ouvidas. Hoje mesmo, para você ter uma ideia, a gente tinha um depoimento que era o mais aguardado das últimas semanas, que era de Carlos Wizard, que está totalmente esvaziado. O foco da CPI ele já mudou completamente. Ninguém lembra mais da história do gabinete paralelo. Lembra da história do gabinete paralelo, que a CPI estava focando? Carlos quem? Pois é. É a história de Osmar Terra, Carlos Wizard. Fica tão realmente de forma lateral na CPI que hoje vai ser até difícil manter a atenção lá dos senadores nesse depoimento. Nessa linha de investigação do gabinete paralelo, ela tinha dificuldades, que era aquela coisa de você atribuir responsabilidade a quem não tem função pública. São pessoas que são consultadas pelo presidente, foram consultadas. Agora mudou de figura. Por quê? Porque aí sim, você tem alguém lá investido numa função pública que está negociando ou está oferecendo propina. Essa é a acusação. Tudo isso vai ter que ser investigado. E todos vão ser ouvidos pela CPI. O que vai acontecer hoje, Megali? O líder do governo vai ser convocado. Ele mesmo já está se colocando à disposição da CPI para falar. É o Ricardo Barros, está no centro dessa discussão. Até porque, segundo o deputado Luiz Miranda, o irmão dele, o presidente teria falado que seria um rolo do Ricardo Barros, né? Até este momento o presidente ainda não comentou sobre o que ele teria dito, né? Então o Ricardo Barros ele vai na CPI e vai se explicar. Ele já veio a público para dizer que não há provas concretas contra ele, negando todas as acusações, e é importante que ele vá e converse com os senadores. Agora, não só ele. Outros servidores também vão ser investigados. O próprio denunciante, representante da Davat, já vai à CPI na sexta-feira. E esse tema, ele atropela todos os outros dentro da CPI. A investigação do gabinete paralelo, o atraso nas vacinas. Ontem mesmo, a discussão sobre o colapso em Manaus ficou de lado, né? Teve lá informação importante que a CPI tem que investigar, mas o foco agora se volta para as denúncias da Covaxin e também de outros negócios. Osmar Terra assim, ó, respirando aliviado, né? Não é?
Orengo, mas pode, porque quando você abre uma CPI, rapidamente, a gente está com o tempo esgotado, mas eu preciso perguntar. Você vai lá e oficializa, olha, essa CPI está sendo aberta para investigar isso, até para não se perder no caminho. É um roteiro ali do que vai acontecer, do que vai ser investigado, mas, como a gente diz, CPI, a gente sabe como começa, ninguém sabe como termina. Você pode mudar completamente o seu o objeto de investigação e falar, olha, a partir de agora essa vai ser a CPI da Covaxin e a CPI da AstraZeneca, porque não faz mais sentido a gente dedicar esforço e tempo a assuntos laterais quando tem algo mais urgente acontecendo. Pode ou a gente tem que criar uma nova CPI? Por isso que esses clichês em Brasília são sempre bons, explicam muita coisa. Funcionam, Vou né? dar só um exemplo. Lembra da CPI dos Correios? A CPI dos Correios depois virou lá a CPI do Mensalão. É verdade. Elas surgem com foco, com escopo, mas é isso, né? Por isso que essas histórias se repetem, as denúncias começam a surgir e aí você tem lá um palco montado para no dia seguinte já repercutir, já ouvir testemunhas e as coisas começam a surgir. Mas é sempre bom, nesse momento, no olho do furacão, ali ter um pouco de calma para avaliar exatamente, né, as responsabilidades, todo mundo vai ser ouvido e a gente pode ter certeza, Megali, a CPI vai ter muito trabalho ainda. Vai. E o Orengo também.